Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, esse projeto inovador e pertencente, claro, ao canal 01 Oficial, do qual eu tenho honra de poder estar apresentando. E hoje, como se fosse uma espécie de uma reestreia. Afinal de contas, nos ausentamos aí, né, a partir do mês de maio até o dia de hoje. E claro que para poder recomeçar com o pé direito, tenho a honra de poder receber uma das grandes mentes pensantes da nossa cidade. Falo dela, a psicóloga e especialista em liderança transformadora, Kíria Gouveia, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast, eternizador de histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. Kíria, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Uma mulher com o know-how que você possui, com a história grandiosa, é motivo de muita honra. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Segunda vez aqui. Exato. Acredito que hoje vai ser especial, porque o tema é especial, né? Memórias, histórias, e eu gosto muito de contar histórias, né? Sim. Então, acho que vai ser muito especial. Com certeza. E Kíria, você é a pessoa ideal para poder falar de algo que eu sempre faço questão de tocar nesse tópico com todo o personagem que eu tenho a honra de poder entrevistar. Afinal de contas, o assunto saúde mental ele ganhou um corpo na sociedade, num cômputo geral, muito por conta daquilo que nós vivemos nos anos nefastos, né, 2020 e 2021, que, né, onde tivemos, né, e acabou sendo algo muito grande em toda a sociedade, que foi a pandemia. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Kíria Gouveia mentalmente falando em pleno 2025? Bem, estou bem, Luiz. Esse ano está sendo um ano desafiador, mas um desafio que tem me levado para uma alta performance, tem me desafiado naquilo que eu posso entregar. Portas se abriram esse ano que eu não imaginava. Oportunidades também. Ano passado foi um ano desafiador, eu viajei muito durante o ano, visitei 43 cidades durante o ano. Uau. Esse ano diminuiu um pouco as cidades, mas a intensidade do trabalho aumentou um pouco. E para viver tudo isso, toda essa rotina que eu vivo, precisa realmente estar aí cuidando da saúde mental. E eu acredito que para mim isso se tornou fácil desde o momento que eu entendi o meu propósito, entendi o que eu gosto de fazer. Isso ficou mais leve. Não que eu não tenha os meus desafios, Claro. Os cansaços que a gente tem, às vezes as inseguranças que são normais, mas a gente consegue passar por isso de forma mais leve. Quando você fala aí do boom, né, depois Sim. da pandemia, da questão da saúde mental, o que a gente percebeu na pandemia? A gente percebe que potencializou tudo aquilo que já estava muito velado. As Claro. pessoas vinham sentindo, estava tudo muito velado, e a pandemia, acredito que as pessoas não tiveram por onde escapar, né? Mas falando de mim, 2025 é um ano desafiador, mas um ano onde eu tive que me reinventar na minha performance profissional. Por mais que tem 5 anos que a gente tem a empresa e em um determinado momento você pensa assim, não, tá tudo bem, mas em janeiro desse ano eu percebi que eu precisava me reinventar ainda no meu negócio e tô indo para 2026 com um novo formato, com uma nova proposta, me reinventando. Então, isso traz ansiedade, mas é o que eu falei aqui para você. Traz ansiedade, mas traz um conforto, porque eu tô sentindo que eu tô no caminho certo. Claro. Então, isso traz uma paz no meu coração. Pensando em tudo aquilo que o mundo viveu há 5 anos, qual foi o maior legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Aquilo que você jamais vai se esquecer e que passou a fazer parte do seu imaginário, da sua mente, por conta de algo ou daquilo que você viveu durante o período pandêmico? Olha, despertou em mim e aflorou algo que eu sempre fiz, mas foi o meu servir. Na pandemia, né, eu fiquei em Belo Horizonte realmente parou, fechou mesmo. Aqui em Valadares ainda Sim. Alguns comércios abriram, mas Belo Horizonte não, fechou. E aí eu em casa, junto com meu marido, o que fazer, e eu pensei em fazer algo pelas pessoas naquele momento ali. E ali eu comecei, eu vou fazer um atendimento, eu vou ouvir as pessoas. E aí nós tivemos a ideia de doar uma mentoria para mulheres. Que legal. E aí foram 6 mulheres de Belo Horizonte e 6 mulheres de Governador Valadares.
E naqueles dias onde a gente estava ali totalmente isolado, a gente teve a ideia de ligar para pessoas que tinha muito tempo que a gente não via. Sim. Então a gente ligou para amigos na Alemanha, nos Estados Unidos, em outras cidades, entendendo como que eles estavam, e aquilo trouxe um calorzinho pra gente ali, um Exato. aconchego, principalmente por meu perfil que gosta muito de pessoas. Sim. E isso me trouxe um legado e aflorou aquilo que eu gosto muito, que é o meu servir. Hoje, Luiz, eu tenho uma agenda desafiadora, mas dentro da minha agenda tem pessoas que eu atendo sem cobrar. Sim. E isso ficou um legado. Então, do mesmo jeito que a gente tem ali os 10% do dízimo, a gente tem os 10% do tempo que eu separo para isso. Às vezes o meu servir fechou ali o pacote de sessões e eu continuo com mais 2 sessões. Então veio muito da pandemia isso. Sim. O contribuir com a vida das pessoas. Lógico que na minha jornada profissional eu sempre contribuí, mas eu fiz isso de uma forma totalmente genuína. E desse projeto, nós ficamos amigas dessas mulheres. Uma dessas mulheres se tornou nossa arquiteta, a Que outra legal. nossa sócia em uma loja de roupa, Uau. a outra nossa sócia no administrativo, a outra virou amiga para a vida inteira, a outra também é amiga, tanto que amanhã a gente vai ter um encontro lá em casa de mulheres, Que legal. e muitas das mulheres são dessa mentoria, e formou ali um vínculo, uma amizade, e deixou esse legado muito forte para mim na pandemia. Como era a Kyria Gouveia nos tempos de escola? Eu sempre fui uma boa aluna, muito dedicada. Tem certeza? Absoluta. O jornalista tem fonte, eu vou Chama pesquisar as fontes depois para confirmar. Você tá falando? Pra você ter uma ideia, eu sempre fui muito, muito boa aluna. Meu irmão do meio, ele já tinha uma dificuldade maior. Pra você ter ideia, ele tomou 5 bombas. Ih, rapaz. E eu sou a mais nova, eu sou a Sim. caçula. Chegou um ponto que ele tomou tanta bomba que a gente ficou na mesma série. Nossa. E aí algo que marcou muito foi que quando eu fui pra 7ª série, a minha mãe me tirou de um colégio que eu estudava há 7 anos Sim, pra acompanhar, pra que ele pudesse passar de ano. Só assim ele conseguiu formar. que legal. Porque aí todo dia eu chegava, toda vez eu chegava, mãe, tem prova hoje. Aí a gente tinha que estudar. E aí ele só formou assim, terminou o 2º grau assim. E pensa numa pessoa extremamente inteligente. Ele gostava de ir na escola, mas ele não gostava de estudar. Então, assim, a minha época de colégio, né? Eu nunca tive recuperação, nunca tomei bomba. Terminei o 2º grau, depois eu fui fazer magistério, fiz ETIT, depois eu fui fazer serviço social, mas nunca perdi um ano na faculdade, nunca perdi matéria, sempre fui uma boa aluna. Eu me considero esforçada, eu sempre fui Sim. muito esforçada para aprender. O tempo de escola ele é muito gostoso e nostálgico ao mesmo tempo, pelo fato de que ele acaba sendo um período das nossas vidas onde nós vivemos situações e experiências que jamais viveremos para o resto das nossas vidas. E o tempo de escola, ele carrega uma nostalgia muito grande, e pensando nas obrigações da vida que nós temos neste presente momento, que não eram as nossas obrigações outrora. Por exemplo, durante o tempo de escola, a nossa única obrigação, era passar de ano. Depois ali manter o bom convívio com os colegas de turma, manter o bom convívio com os professores, enfim. Além, claro, de outras situações pertencentes a esse período das nossas vidas. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma das escolas ou a escola que você estudou, independentemente do dia, do ano, do período, enfim, vem na sua cabeça na hora. Escola Estadual Pedro Calmon, em Coronel Fabriciano. Porque eu nasci em Governador Valadares, Sim. fiquei aqui até os 5 anos, meu pai trabalhava na Vale, então a distância de 15 em 15 dias, minha mãe resolveu ir para o Coronel Fabriciano. E aí quando eu comecei a estudar nessa escola, é uma escola que já estava bem velhinha. Sim. E aí eu estudei lá até a 7ª série. E uma coisa que me marcou e que me gera uma saudade muito grande é que essa escola, ela passou por uma grande reforma. E nós, todos os alunos, todos os professores, nós criamos uma expectativa muito grande com a reforma dessa escola. Só que aí no ano que essa escola foi entregue, né, para a prefeitura, para a gente poder voltar, que a gente até então foi para uma faculdade, Sim. ficamos 2 anos na faculdade, foi o ano que eu tive que ir para outra escola para acompanhar meu irmão. Então ali ficou uma dor de não poder viver naquele colégio tudo novo. Sim. E uma saudade. Claro.
Passaram-se muitos anos. Eu fui fazer um trabalho em Coronel Fabriciano e a empresa que me contratou falou assim, olha, você vai fazer o trabalho lá na escola Pedro Calmon. E aí eu tive a oportunidade de voltar em outro formato. E aí foi muito emocionante voltar. Imagina. Ainda tinha uma diretora lá. E aí foi muito emocionante o nosso reencontro, porque ficou muito marcado para ela, a diretora chamava Margarete, ficou muito marcado para ela que na hora de viver aquele momento ali, a escola toda nova, teve uma festividade, o prefeito foi, eu tive que ser transferida de escola. Estudei lá 7 anos, praticamente. Então, ficou muito marcado. Então, sempre quando eu passo, às vezes eu passo em Coronel Fabriciano, me vem essa saudade, essa história, e também me veio uma oportunidade, Luiz, de viver talvez uma frustração. Sim. A vida já estava me preparando para os nãos que eu iria receber. Né? E eu sou grata porque eu sei também que eu contribuí com a vida do meu irmão, ajudei a ele a ter o 2º grau, mas ficou marcada essa escola e essa história para mim. Pensando em história e pensando na sua vida, quem te vê hoje talvez não imagina todos os ambientes que você precisou passar, profissionais, para poder ser o que você é hoje nos tempos atuais para milhares de pessoas. Quem às vezes vê toda a sua vida profissional e o que essa vida profissional gera para a sua vida pessoal, não imagina às vezes que você já foi sacoleira. Não imagina. Não imagina que você já passou por situações inimagináveis na cabeça de quem te vê hoje. E a nossa vida ela tem muito desses caminhos, né? Que servem para que a gente possa amadurecer para chegar longe lá na frente. Pegando a Kyria Gouveia de lá atrás e transportando para tudo aquilo que você vive hoje, qual é o filme que passa na sua cabeça? Luiz, passa um sentimento assim de gratidão por todos esses lugares. Eu comecei a trabalhar cedo. Sim. Quando eu voltei de Coronel Fabriciano para Governador Valadares, eu tinha ali mais ou menos uns 16, 17 anos. Meu irmão tinha uma empresa de van escolar e eu trabalhei com ele quase 5 anos em van escolar. Eu era monitora dele, né? Ele tinha 4 vans na época. E dali eu fui para trabalhar num laboratório. Eu fui secretária da GV Clínica. Que legal. Da parte de exames. Sim. Depois eu fui trabalhar no hospital, na área de faturamento. E aí eu desenvolvi uma LER, né, de digitação, e aí eu resolvi sair na época, eu vou sair, vou tratar, só que eu não queria ficar parada. Sim. E aí eu fui ser sacoleira. Fui vender roupa, bijuteria, biquíni, fiquei uns 2 anos vendendo, indo a Belo Horizonte, comprando e vendendo, e aí as pessoas nem acreditam muito nisso, né? Nem imagina a Kyria vendendo as coisas, e eu vendia. E é engraçado que nessa época eu já comecei a juntar um dinheirinho, e assim, o meu pai, ele sempre teve uma condição boa, né? Ele é aposentado da Vale, mas sempre a gente começou muito cedo a trabalhar, e eu sempre tinha o hábito de ter um consórcio. A vida inteira eu tive consórcio, títulos de capitalização. E aí eu comecei a comprar e adquirir as minhas coisas. Aí eu comprei uma moto, uma Jog na época, não sei se é da sua época, você lembra? E depois eu eu tive um acidente de moto e troquei a Jog por um Fusquinha. Sim. E ele chamava Favo de Mel. Que legal. O pessoal da época da faculdade, as minhas amigas lembram, né, das caronas que a gente dava ali no Favo de Mel. E aí, nesse momento que eu tive o carro, eu colocava tudo no carro e ia pra faculdade, vendia na faculdade. E assim, às vezes eu chegava na faculdade com cinto, tamanco, brinco, eu saía da faculdade sem tamanco, sem cinto, porque as pessoas queriam que eu estava vestida. Então eu vendi por muito tempo. Sim. Só que aí chegou um determinado momento, eu já estava fazendo curso de psicologia, 2 anos, já 2 anos, surgiu uma oportunidade de atuar na área de RH como auxiliar de RH. E aí foi onde eu entrei dentro do RH de uma empresa. Então, assim, vem à minha memória todos esses passos, Sim, toda essa trajetória me ajudam muito hoje. Às vezes eu estou em alguma empresa, eu estou em algum atendimento, traz ali uma vivência, eu falo assim, eu vivi isso em algum lugar, eu vivi isso nessa empresa, eu vivi isso quando eu fiz. Então, tudo que eu vivi é repertório de muito aprendizado. sim. Por isso que eu falo sempre, o repertório passado, ele tem que trazer gratidão e aprendizado para a gente seguir.
tive desafios, Claro. muitos desafios, mas o sentimento que vem, a lembrança que vem é de muita gratidão por eu ter tido toda essa energia. Eu sempre tive uma energia pro trabalho, vem do meu pai, vem da minha mãe, e eu sou muito grata a isso, a toda essa trajetória, e toda essa história, né, de monitor escolar, de sacoleira, de recepcionista de laboratório. E eu tive uma experiência muito significativa. Naquela época não se falava muito do câncer, né? E aí eu teve um dia que eu estava sozinha no laboratório e chegou um paciente que ele precisava de um retorno de Belo Horizonte. Não era tão rápido como é hoje. E aí o laboratório só entregava com 7 dias de Belo Horizonte. E aí ele falou pra mim assim, nossa, mas eu preciso muito, muito mesmo, não tem como. E eu fui pra casa pensando naquela situação, e aí eu falei com ele, olha, volta aqui amanhã que eu vou ver o que eu consigo. E aí eu consegui falar no laboratório e consegui adiantar o exame pra ele. Em 2 dias chegou o exame e era um resultado de câncer. E aí quando eu cheguei, que ele pegou o resultado, foi no médico, depois ele voltou lá no laboratório e me agradeceu por ter feito isso, né? Então, assim, todas essas experiências estão muito conectadas ao nosso servir, à oportunidade que a gente tem de fazer o bem para o outro em qualquer situação, até mesmo na situação de dor. Isso ficou muito marcado para mim. Então, todas essas experiências, que são inúmeras que a gente tem no nosso profissional, traz para mim um sentimento de gratidão. Que bom que eu vivi, que bom que eu comecei dessa forma, que bom que foi desafiador, que bom que o meu pai não me deu tudo, porque ele poderia falar, não trabalha, fica em casa, só estuda. Que bom que ele me incentivou a viver a minha vida profissional. Sobre esse período que você teve muito presente na sua vida, né? De como os mais jovens chamam hoje, né? De muita correria. Me faz pensar, e me corrija se eu estiver errado, fazendo um favor, que você sempre foi uma mulher muito inquieta, no sentido de querer mais, pensando, claro, nos degraus que você queria subir na sua vida profissional. Logo, o ano de 2020 ele é marcante em tudo isso que você vive nos tempos atuais, mediante a decisão que você tomou lá há 5 anos, para você se tornar o que você é hoje em pleno novembro de 2025. Por que se deu, ou a que se deu, o fato de você querer essa mudança na sua carreira profissional e como foi essa mudança de rota para você? Luiz, foi uma decisão desafiadora, porque quando eu fui para fazer a psicologia, eu tive a oportunidade de estudar e já atuar no RH de uma empresa, e ali eu fiquei nessa empresa de 2003 a 2015. Essa empresa foi comprada por um outro grupo, e aí eu continuei de 2015 até 2020 por aí. E eu fui para Belo Horizonte em 2006, assim que eu formei, um ano depois a empresa me fez a proposta para ir, eu fui. Sim. Essa transição, foram várias transições que eu passei. Essa transição foi uma transição desafiadora, porque eu sou filha caçula, o meu irmão, ele saiu de casa muito cedo, né, com 16 anos, e o outro foi embora para os Estados Unidos. Então eu fiquei com os meus pais, eu não tinha a intenção de sair de casa. Mas aí quando a empresa me pediu para ir para Belo Horizonte, ficar 15 dias inaugurando uma loja, eu falei, eu vou, 15 dias, fiquei quase 20 anos. E aí quando eu comecei a ir muito para lá, de 15 em 15 dias, um dia meu pai chegou e falou assim, eu tô achando que você vai morar lá. Foi a primeira grande transição. E meu pai sempre me fazia uma pergunta assim, Luiz, você tá feliz? Sempre, em qualquer situação. Eu falava, pai, tô, então vai. E aí foi uma transição muito forte para mim, mudar para Belo Horizonte em 2006, fui para lá sozinha. Depois veio a transição de assumir a gerência do RH da empresa e tive a transição do casamento também em 2015. Em 2015, no ano que eu casei, na semana que eu casei, essa empresa que eu trabalhava foi vendida por esse grupo. Eu estava aqui na Minas Gerais, eu tinha saído para casar, não sabia que a empresa ia ser vendida. Sabia que a empresa estava passando por desafios, mas eu não tinha noção que chegaria uma venda, né? O grupo iria ser vendido. E aí tem uma história até engraçada, que eu cheguei aqui no sábado, o Saulo veio na segunda pro casamento. Sim. Fui buscar ele no aeroporto, e quando eu cheguei no aeroporto, o Saulo estava muito triste.
Eu falei, cheguei em casa e falei com a minha mãe, nossa, mãe, o Saulo tá tão triste, não sei se você acha que ele tá querendo casar mais não. E aí ela falou, não, minha filha, ele deve estar cansado, porque ele já sabia antes de mim do que iria acontecer, mas quis me poupar, os donos quiseram me poupar. E aí um dia eu tava aqui na Minas Gerais, foi até o dia que eu fui buscar o terno, e aí naquela época Facebook, eu vi no Facebook a reportagem falando grupo X compra grupo Y. Foi assim que eu descobri a venda da empresa e foi uma grande transição. Casei, quando eu voltei do casamento, aí os donos da empresa me ligaram no sábado, falando, não posso ir no seu casamento porque a gente tá na fusão, mas fica tranquila, casa, quando você voltar a gente conversa como que vai ser. Eu tava casando, Luiz, imagina, eu tô empregada ou não tô empregada? Imagino. E aí, Saulo também trabalhava na mesma empresa, casei, quando eu voltei eu fui para essa empresa, fiquei lá 5 anos. Até então, eu nunca imaginava sair de lá. Acredito que se eu não tivesse saído, eu estaria lá até hoje, né? É aquela questão assim, Luiz, e tem muito a ver com a questão do perfil comportamental. Eu fui assumir uma área grande da empresa, eu tinha um salário muito bom, trabalhava numa área muito boa em BH, na Savassi, uma estrutura de empresa, de RH, todos os subsistemas. Eu tinha 2 andares de gestão, então era muito bom para mim. Sim. A posição que eu ocupava, o salário. Só que eu comecei a sentir uma inquietação saindo de casa. Às vezes eu pegava o carro e pegava o anel rodoviário e da minha casa lá era mais ou menos 1 hora. E eu comecei a ir trabalhar triste. E eu sou uma pessoa muito otimista, gosto da emoção, da alegria, do contato, da socialização, gosto disso. E eu comecei a ir trabalhar assim. Nunca comentei com ninguém, não comentei com o Saulo. E aí um dia, eu mesmo e o Saulo conversando, o Saulo me fez uma pergunta, onde você vai estar daqui a 5 anos? E aí eu falei com ele assim, eu vou estar na empresa, eu quero me aposentar lá, seguindo o modelo mental do meu pai, que aposentou na Vale do Rio Doce, 32 anos. Eu não imaginava sair. Eu não imaginava que eu teria coragem de abrir mão de toda aquela história profissional, que completou 20 anos, praticamente na mesma empresa, porque teve a fusão, a gente continuou. Não me imaginava. Só que outra coisa que aconteceu que virou uma chave, eu sempre estudei, sempre fiz curso de psicologia, depois fiz MBA, fiz várias formações, e uma das formações eu fui fazer a análise do meu perfil. E eu já estava acostumada a fazer, já estava acostumada com teste, e nesse dia, nessa imersão que eu fui fazer a análise do meu perfil, o colega tinha que adivinhar o seu perfil. E aí a menina entregou os relatórios e aí perguntou qual que é o perfil de quem. E ela falou um perfil totalmente oposto ao que eu sou. Sim. Aquilo ali me deu um incômodo. Eu pensei, mas eu tenho esse perfil. Ela não me enxergou com esse perfil. Porque era um perfil muito reservado que ela me enxergava. Muito tímida. Não era o que eu vivo hoje na minha essência, né? Por um tempo essa essência ela ficou um pouco apagada. Sim. E aí quando eu peguei o meu relatório, o meu perfil é um perfil influente, 70 e estava 26. As intensidades estavam no natural, na minha essência estava muito diferente do perfil adaptado. E aí eu comecei a entender por que eu tava com toda aquela angústia, com aquela tristeza, tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei a pensar, só que esse pensamento gerava dor. Sim. Todas as vezes que eu pensava, eu falava, gente, mas eu trabalho de carteira assinada, um salário bom, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sair? O que eu vou fazer? E a gente sempre pensa, não, eu vou passar fome, né? A gente sempre pensa assim, não, o mercado não vai me absorver. Foi muito desafiador, Luiz. Foi assim, de dor mesmo física, de chorar, de pensar assim, não, eu não vou conseguir, não é isso. Aí eu voltava e falava, vou continuar na empresa. Mas aí toda vez que eu ia para a empresa, eu já percebia que não fazia sentido mais. Por quê? Eu fui atuar em uma área totalmente diferente do meu perfil. Eu fui atuar em uma área que eu não conectava com pessoas. Era uma área bacana, era um cargo liderança, que talvez todo mundo queria ter. Mas eu não conectava. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um colaborador e ele estava descendo para o 2º andar, onde tinha um auditório, e ele me falou assim, que tô descendo. Eu falei assim, você não quer que eu dou o treinamento no seu lugar hoje? Não. Eu falei, não, que isso, você é minha líder, eu que tenho que dar o treinamento. Eu falei, eu estou com saudade de gente. E aí eu já comecei a perceber que realmente alguma coisa estava errada e não havia possibilidade de ser diferente ali. Claro.
E aí foi onde eu comecei a ensaiar. Só que eu tive que ter uma preparação, porque eu estava no mercado, mas dentro de uma instituição grande, mas que eu não podia sair de qualquer forma. Aí foi o processo de transição. E aí foi um processo mesmo de 2 anos. Eu não saí da noite pro dia, eu avisei a empresa e falei, ó, daqui a 2 anos, 1 ano e meio eu tô saindo, eu vou me preparar e se vocês quiserem eu preparo o setor. A empresa inicialmente não acreditou, achou que eu não ia desistir. Sim. Só que eu comecei uma jornada de estudo, sabe? Eu comecei a estudar, comecei a me atualizar, comecei a fazer formações. E aí eu tive o apoio do Saulo. Às vezes eu chegava em casa, assim, trabalhava de segunda a sexta, eu ficava sábado o dia todo, domingo o dia todo no escritório estudando. O Saulo só entrava, colocava suco, colocava almoço, colocava comida. E eu fiquei naquela imersão. E aí, a partir do momento que a gente se movimenta, as coisas se movimentam ao nosso favor também. Claro. Começou a aparecer algumas oportunidades. E aí, foi muito legal, porque foi muito próximo ao período da pandemia. E nesse período de transição, que eu comecei a testar o mercado, eu fiz muita coisa sem cobrar. Muita palestra sem cobrar. Muito atendimento sem cobrar. Onde me chamava para ir, eu ia. Para me testar. E eu comecei a sentir aquilo que é natural, de otimismo, de entusiasmo. E aí eu comecei a perceber, faz sentido, tô no caminho certo. E aí esse medo do início já começou a diminuir, o choro já começou a diminuir, o medo começou a diminuir. E eu comecei a entender, olha, pode dar certo. Mas foram 2 anos, esse período de transição. Qual é o peso positivo, obviamente, que a sua ação de cursar psicologia tem hoje em dia na sua vida profissional? Melhor decisão. Na verdade, eu não comecei a psicologia, eu comecei serviço social. Fiz o serviço social, interesse era em psicologia, naquela época a autoconfiança estava baixa, eu falei assim, não vou conseguir passar em psicologia, vou fazer serviço social. E aí, Luiz, fiz 1 ano de serviço social. Quando foi em julho, eu fiz uma viagem para Goiânia, minha prima é psicóloga, e aí ela me perguntou por que eu não tinha feito psicologia. E eu falei assim, não, mas eu já estou fazendo serviço social. E aí eu vim com aquilo na cabeça. Sim. E quando eu voltei, eu tinha 2 desafios. Eu tinha que estudar para o vestibular e eu tinha que estudar para passar em serviço social, porque se eu não passasse no vestibular, eu teria que continuar o serviço social. Sim. Só que eu fiz isso escondido, eu não contei para ninguém. Porque eu ficava com medo do meu pai sempre foi um pai muito bom, mas eu fiquei com medo de decepcioná-lo. E aí eu fui estudando sozinha, aí fazia faculdade, estudava tudo. Aí quando fiz o vestibular, e aí no dia que saiu o resultado, que ainda era lá na Univale, né, no painel, assim, eu chamei meu pai e falei, pai, eu preciso que o senhor vá num lugar comigo, mas eu não posso te falar onde que é. Sim. Aí ele falou assim, tá, onde que é? Não posso falar, pai. Eu falei, então vamos, eu confio em você. E nós fomos. Aí ele foi chegando na faculdade, vai, o que a gente tá fazendo na faculdade? Eu falei, vamos lá que você vai descobrir. E na hora que eu cheguei na faculdade, lembro como se fosse hoje, peguei na mão dele e falei assim, olha, eu vim pegar um resultado, que é um sonho meu, você sabe disso. Mas pode ser que, se eu passar, eu vou perder 1 ano de serviço social, e o senhor pagou. E aí ele me fez essa pergunta, você vai ficar feliz? Eu falei, vou. Cheguei lá, eu tinha passado em 7º lugar. E aí Uau. eu encerrei o serviço social ali e comecei a psicologia. Foi a melhor decisão, porque ali está muito de acordo, Luiz, com o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, e está muito ligado ao servir. Então, a psicologia hoje é uma oportunidade, é um ofício que me ajuda a conectar com as pessoas e ajudar as pessoas. Lógico que a gente tem a formação que ajuda, o conceito que ajuda, as metodologias que ajudam, mas veio muito, muito de encontro a quem eu sou. Sim. E eu costumo dizer que são três pilares que nós temos que ficar atentos. É o que eu sei, é o que eu gosto e o que está dentro do meu perfil. Se isso está conectado, você está vivendo o seu propósito. E o propósito a gente não encontra, ele está dentro da gente, você precisa se conhecer porque ele está ali, você só Sim. precisa despertar. Então, hoje, a faculdade, a formação em psicologia, lógico que depois da psicologia veio outras formações, veio a área de neurociência, veio aí a especialização em perfil comportamental, o título, né, de especialista em perfil comportamental, que também está baseado na psicologia. Então, tudo que eu faço hoje está ligado à psicologia, né? Tanto na organização quanto no individual. Está ligado ao autoconhecimento, está ligado à oportunidade que as empresas que eu atuo e também, né, no individual, as pessoas a se conhecerem. Então, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foram 3 decisões. Sim.
casar com meu marido, fazer psicologia e ser cristã. São as 3 maiores e melhores decisões que eu tomei na minha vida. O que é liderança transformadora? Liderança transformadora não é cargo. Muitas vezes as pessoas acreditam e buscam por uma liderança, e a primeira pergunta que eu faço para uma pessoa quando ela está concorrendo a uma vaga, por que você quer ser líder? Liderança transformadora está ligada à sua capacidade, à sua disposição e à sua vontade a servir ensinando as pessoas. O líder é aquele que serve, o líder é aquele que ensina, o líder é aquele que pega na mão, o líder é aquele que enxerga um potencial em alguém e fala, vou lapidar essa pessoa, ele vai chegar aonde que ele quer chegar. É sobre isso. Então, é desmistificar essa posição de autoritarismo, só de comando. Lógico, o líder vai comandar, vai direcionar, mas ele vai direcionar com um princípio, um valor muito forte, que é o do servir. Quando a gente faz a avaliação de perfil, a primeira coisa que eu olho quando é um líder é o pilar servir. Porque se esse pilar servir estiver baixo, é um ponto que eu preciso desenvolver nessa pessoa. Então, a liderança transformadora vem disso, vem de desmistificar a posição para uma condição de servir. Né? E isso é desenvolvido, isso é uma virtude. Todas as pessoas podem desenvolver essa virtude do servir nos nossos dias a dia, né? Tanto na liderança quanto em todos os lugares que a gente tem. A todo momento a gente consegue fazer isso, a gente consegue servir. Qual que é a diferença de um líder onde os seus liderados sentem medo desse líder e qual que é a diferença desse tipo de liderança para uma liderança onde os liderados sentem respeito pelo líder? Quando tem medo em uma relação de líder e liderado, não tem engajamento, porque não tem confiança, afasta. Você pode ter respeito pelo seu pai, mas se você tiver medo, você vai se afastar. O respeito, ele conecta as pessoas, o medo, ele afasta. E hoje, a geração que nós estamos aí convivendo, que eu acredito que é uma geração ousada e defendo essa geração, muitas pessoas falam mal dessa geração, mas eu defendo porque essa geração ela tem ousadia, ela tem coragem, é uma geração que se preocupa muito mais com o bem-estar do que na minha época. E quando a gente vê essa geração indo para uma empresa e tendo uma liderança que gera medo, ela não engaja e ela não permanece. Mas quando essa pessoa, né, encontra em uma empresa um líder que respeita e que ensina, isso gera engajamento e conexão. E o engajamento é a vontade de estar, que é diferente da motivação. Eu posso ir trabalhar todos os dias motivada, mas eu não estou engajada em fazer o que precisa fazer. Sim. O engajamento é você estar ali com vontade, com desejo de fazer o que precisa ser feito. Mesmo se você estiver cansado, se você estiver com dor de cabeça e tudo, não, eu estou engajada, eu tenho um compromisso com aquele líder porque ele tem um respeito por mim. O medo, ele afasta, ele não conecta e não é um estilo de liderança que hoje se usa mais. Por mais que às vezes a gente encontra esse estilo de liderança em algumas organizações. Qual que é a principal característica que um líder precisa ter? A principal característica é o servir. Às vezes as pessoas falam, fulano não tem o perfil. Eu acredito muito que se ele tiver a disposição e a vontade de servir e ensinar, ele lidera. Se ele tiver essa disposição. Eu vejo muito isso no perfil comportamental, que quando a gente fala do perfil, são 4, que é o dominante, o influente, o conforme, o estável. Muitas das vezes as pessoas miram muito no perfil dominante. Sim. É o dominante que é o que comanda. Lógico, todas as lideranças, elas são essenciais. Nós precisamos entender, estudar e performar, principalmente na nossa liderança. Mas eu preciso entender, assim, qual é o meu perfil, qual é o meu estilo de liderança. Eu posso ter um perfil dominante com facilidade para comandar e direcionar, mas se eu não tiver o servir no meu coração, não vai fluir. Vai ser uma liderança coercitiva, uma liderança de medo. Como eu posso ter ali um perfil estável, que é um perfil mais calmo, Sim. mais ouvinte, mais planejador, mas se ele tem o desejo de servir e ensinar, vai. Posso contar um exemplo? Por favor, fique à vontade. Nós atendemos uma empresa e em determinado momento surgiu uma vaga. E tinha mais ou menos 1 ano que essa unidade não batia meta. E aí a empresa me ligou e falou, Kira, eu tô com 2 colaboradoras aqui, eu gostaria que você avaliasse, mas uma colaboradora tem um perfil X e a outra tem um perfil estável. Então eu acho que essa aqui não vai dar. Falou pra mim assim. Fui avaliar as 2 meninas e justamente a que tinha um perfil estável foi a que se destacou. Que legal. Porque ela tinha uma vontade de aprender, de servir, uma disposição.
E ela precisava de uma segurança de conhecimento. Sim. E aí, quando eu dei o retorno para a empresa, eu falei, olha, eu valido essa colaboradora, vou te dar o parecer. Ela falou, mas fulana? Eu falei, mas ela é tão calma. Eu falei, mas eu acredito no potencial, e ela me colocou uma vontade muito grande de ensinar e servir. E o relatório me confirmou isso. Que legal. E aí, essa menina entrou, eu dei o retorno para ela, ela me falou assim, Kyria, mas você lembra que eu preciso trabalhar minha ousadia? Eu falei, lembro, nós vamos trabalhar essa ousadia. Com 27 dias que ela estava atuando na liderança, ela bateu meta e super meta que não havia um ano que batia. E aí ela veio mantendo nessa performance. Com 2 meses, ela me liga e fala, bate meta e super meta. E eu falei, tá na hora de você usar a sua ousadia. Bate na porta da diretoria e pede um bônus pro seu time, porque você performou 2 meses e ela foi e conseguiu. Então, o perfil estável, o perfil influente, o perfil dominante, o perfil conforme, todos eles lideram. Eles precisam entender que atrás da competência principal que eles têm, Sim. que pode ser do comando, pode ser da estratégia, pode ser da comunicação, pode ser da organização, tem que ter um desejo de servir e ensinar. Eu falo muito assim, Luiz, liderança é o relacionamento, é um pouco do papel do pai. Sim. O pai, o que ele faz? Ele direciona, ele põe a regra, ele põe o limite, né? É amor e limite. Quando a gente fala de uma liderança, é respeito e limite. É um papel parecido com o de um pai, quando está direcionando uma criança. E o líder é isso, ele direciona com respeito e com limite. Se você der amor demais para uma criança, ela fica sem vergonha. Se você der limite demais, ela afasta de você. Sim. Então, essas duas virtudes, elas precisam ser trabalhadas e o líder precisa desenvolver isso. Eu não posso ser amigo demais sem limite, mas também não posso ser aquele líder coercitivo. Então, eu acredito que todas as pessoas lideram a partir do momento também que elas se conhecem, sabem qual é o seu estilo e se o seu estilo está apropriado para aquele cenário. Naquele momento, o estilo dessa moça estava equalizado porque a equipe precisava de alguém que ouvisse. Então, aquele estilo dela, o perfil dela chegou na equipe, a equipe se sentiu acolhida, ela tinha uma disposição a ensinar e aí conectou o estilo de liderança com o perfil do time. E aí ela conseguiu performar e está performando até hoje. Essa semana mesmo ela foi para um outro setor, liderar outro setor. Que legal, que legal. E pensando nessa questão da liderança e linkando com o que você faz, com muita maestria, veio na minha cabeça, ouvindo você falando, algo que é muito falado, eu que acompanho muito futebol, eu vejo que é muito falado, principalmente na função de um treinador, mas eu imagino que isso também seja de extrema importância no ambiente corporativo, independentemente do segmento da empresa, que é a tal da gestão de pessoas. E eu acho, e aí eu como leigo, tá? Por favor, me corrija se eu estiver errado, eu acho que tem um pouco a ver com liderança transformadora, psicologia, saúde mental. Mas se eu for no dicionário, se eu for no Google e colocar lá significado de gestão de pessoas, vai aparecer para mim lá o significado. Frio, mas escrito, vai aparecer. Mas para a Kyria Gouveia, o que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas, para mim, Luiz, é você transformar uma pedra em um diamante. É você identificar que aquela pessoa ela tem um potencial. Sim. Que ela tem algo, que é o que acontece com os jogadores de futebol. Alguém vai ali, um olheiro, vê ali um potencial. Opa, aqui tem um potencial, aqui tem chance, que é o que aconteceu com vários, né? Exato. No caso do Neymar foi assim, muito criança, alguém percebeu ali, só que precisa de uma lapidação. Precisa ali de técnica, precisa ali de acompanhamento. E esses dois, técnica e comportamento, precisam andar juntos em uma gestão de pessoas. É você unir essas duas coisas. Todos nós nascemos com talentos, muitas das vezes as pessoas passam a vida inteira sem entender disso, porque elas não se conhecem. Sim. E quando você tem um líder que identifica, que percebe, quando o Saulo me fez a pergunta, há 5 anos atrás, onde você vai estar, o Saulo fez um papel comigo de um treinador, de me fazer essa provocação. Porque ele enxergava, eu não enxergava. Ele via, eu não conseguia ver. E muitas das vezes o papel do líder é esse, é enxergar o que o Luiz tem de potencial, o que o Luiz precisa ser lapidado e fazer essa gestão.
e essa gestão do comportamento e da habilidade técnica. Hoje, o que nós percebemos muito em alguns profissionais, e até alguns profissionais do ramo do futebol, o que falta muito às vezes? Não é a técnica, é a gestão da emoção dele. É a gestão do comportamento dele. Às vezes o técnico fica muito preocupado ali com a parte técnica, mas a técnica só vai aparecer no campo se essa emoção que ele está vivendo ali no momento, ela está autorregulada. Sim. E aí é onde o técnico precisa entender que a gestão de pessoas, ela parte desses dois princípios. É a parte técnica e a parte de comportamento, de emoção. E a saúde mental vem linkada a isso, né? Que vem ali da pessoa se conhecer e se fortalecer nos seus talentos, saber quem a pessoa é. A gente percebe muitas vezes grandes profissionais, a gente vê isso todos os dias, tendo comportamentos onde falta a inteligência emocional. E aí você percebe que muitas das vezes as pessoas não se conhecem. Sim. Porque elas reagem de forma muito agressiva a certos comentários, ou até mesmo dentro do campo ali há uma reação que você percebe, opa, ali falta uma inteligência emocional, falta desenvolver ali, falta um olhar para aquele comportamento. Então, a gestão de pessoas para mim é trabalhar esses dois cenários, comportamento e técnica. É isso. Hoje o mercado, se você buscar dentro das empresas aí os maiores motivos de desligamento, se você buscar lá no Ministério do Trabalho a informação, por que as pessoas estão sendo dispensadas das empresas hoje, ou por que as pessoas não estão ficando, é por comportamento. É por comportamento. Então, cada vez mais, nós precisamos estar atentos que o meu comportamento é que me leva para alta performance. Sim. E esse comportamento é a performance, o tanto que eu estudo, o quanto que eu aprendo, o quanto você trabalha aqui, então você tem que estar antenado a todas as informações, que é a parte técnica, mas você sabe que para você performar, você precisa estar com um relacionamento saudável com o ambiente que você vive. Porque um bom relacionamento, ele abre portas. Pessoas conectam pessoas. O dinheiro te leva a lugar onde relacionamento não te leva. Te leva mais longe, né? Às vezes a gente acha que é o dinheiro, não. São relacionamentos, são conexões que te levam a partir de um comportamento ajustado e equilibrado. Então, para mim, a gestão de pessoas é ter esse olhar para essas duas vertentes. A falta de inteligência emocional, onde ela esbarra dentro da nossa saúde mental no sentido de... Se eu percebo que alguém tem uma saúde, tem uma inteligência emocional muito apurada, logo eu vou admirar esse cidadão ou essa cidadã por, em situações adversas, conseguir manter a calma e conseguir ter, de fato, como o nome mesmo já diz, uma inteligência emocional para poder tentar lidar da melhor forma possível, mesmo estando inserido numa situação ou num cenário adverso. Ao mesmo tempo, quando eu percebo que uma pessoa não sabe lidar ou não soube lidar com situações adversas, inesperadas, automaticamente eu vou pensar que é alguém que dentro da sua própria saúde mental tem ali uma falha ou algo que precisa ser melhorado. Qual que é o peso da saúde, da inteligência emocional dentro da saúde mental de nós seres humanos? Luiz, a inteligência emocional, esse conceito, é a capacidade de você entender as suas emoções e fazer a gestão dessa emoção. Muitas pessoas falam que é controlar, a gente não consegue controlar aquilo que a gente não conhece. Sim. Então, eu preciso me entender, eu preciso saber quais são as emoções até do nosso perfil, porque cada perfil tem uma emoção predominante. Lembrando que todas as emoções, elas são necessárias e são importantes. E a partir do momento que eu venho para um autoconhecimento... E uma coisa que nos ajuda muito na questão da inteligência emocional é o nosso repertório de vida. Claro. Eu já vivi uma situação, é o caminho neural que eu faço diferente. Eu já vivi essa situação em algum momento. Essa situação me trouxe um retorno negativo. Qual que é a decisão que eu vou tomar perante um fato que me aconteceu? Eu pego um repertório de vivência para que eu possa tomar uma nova decisão. Só que para pegar esse repertório de vivência, eu preciso ter aprendido. O aprendizado, ele se consolida na mudança de comportamento. Se eu pego esse copo, deixo ele aqui hoje, né, por distração, o copo cai e quebra. Eu tenho que gerar um aprendizado disso. Olha, eu não vou deixar mais o copo aqui, a partir de agora eu vou deixar o copo aqui, que é o lugar mais seguro. Mas se amanhã eu venho, coloco o copo aqui de novo, o copo quebra, não houve aprendizado. Sim. Então,
Então, a inteligência emocional é também reconhecer esses aprendizados que a gente vem tendo na vida de comportamentos bons e comportamentos negativos que a gente vem, para que eu possa fazer a autogestão disso. Nós temos aí dentro do nosso sistema límbico, né, que trabalha ali as nossas emoções, a nossa amígdala, que é a amígdala cerebral, que ela é responsável ali por detectar todas as ameaças. E o caminho que faz quando o nosso corpo está sob uma ameaça é luta, fuga ou congelamento. Só que o nosso cérebro, ele já evoluiu. Esse comportamento era do cérebro reptiliano. Sim. Ele já evoluiu, graças a Deus. E nessa evolução, nós conseguimos hoje, a partir de autoconhecimento, de entender, de buscar repertório, de entender como que você funciona a partir de um desafio, a fazer a autorregulação. Porque quando tem ali o perigo, ela ativa ali o alerta, já manda para o hipotálamo, que gera a memória, e toda essa informação vem para o nosso córtex pré-frontal, onde você tem que decidir, que é a nossa parte racional. Se esse córtex pré-frontal tiver inundado de cortisol, é uma pessoa que não trabalha ali uma autorregulação emocional, a primeira resposta vai ser de impulso. E aí eu posso repetir comportamentos de impulso a vida toda por não ter esse conhecimento sobre mim e não ter buscado o aprendizado. Então, eu falo que a inteligência emocional, além de você fazer a gestão das suas emoções, é você conhecer as suas emoções, entender por que você sente o que você sente. Por que eu fico irritado quando uma pessoa me fala um não? Por que eu fico irritado quando alguma coisa sai do meu controle? Por que gera isso em mim? E aí é o autoconhecimento. As melhores respostas vêm das melhores perguntas. Então é a gente se conhecer para que a gente possa fazer a gestão dessa emoção. Sim. E muito hoje do que a gente está vivendo nesses últimos anos, que é muito favorável à nossa área, é a busca das pessoas por isso. E eu fico muito feliz, por exemplo, quando chega tanto a empresa, tanto o CNPJ quanto o CPF, buscando entender, buscando, Kira, eu tenho esse comportamento, Kira, eu tô reagindo assim, Kira, eu tô ansiosa, O Brasil é o país, primeiro lugar, mais ansioso e quinto lugar, mais depressivo do mundo. E isso é triste de pensar, porque o Brasil é um perfil de comportamento de pessoas otimistas, criativas e entusiasmadas. O Brasil tem esse perfil. E aí a gente fica triste em pensar que um país tão caloroso, tão criativo, tão entusiasmado, está em quinto lugar em depressão. Mas aí você vê que a pandemia nos trouxe aí uma oportunidade da gente entrar nesse mundo, de desmistificar, de sair do preconceito. Luiz, algo que é muito interessante, eu atendo muito mais homens do que mulheres. Como que os homens têm desmistificado, têm tirado essa questão do preconceito? Porque até então entendia que o que ir no psicólogo é quem tá doido, né? Não, na verdade, ir no psicólogo é você cuidar de parte da sua saúde mental. Você cuida do seu corpo quando você tá com dor de cabeça. Então, você vai lá cuidar das suas emoções. E é interessante o quanto que hoje a facilidade dos homens irem procurar ajuda está sendo até maior do que de algumas mulheres, sabe? E eles buscam justamente isso. Ou melhorar um relacionamento familiar, ou melhorar um relacionamento na empresa. E o que eles mais falam, eu preciso trabalhar a minha emoção. Eu preciso trabalhar a minha raiva, eu preciso trabalhar a minha ansiedade, eu preciso trabalhar o meu estresse. Como que eu trabalho isso? E aí o autoconhecimento, e aí a ferramenta que a gente utiliza para identificar isso, porque através do perfil comportamental a gente consegue identificar, a gente consegue identificar estresse, ansiedade, angústia, e um comportamento até do transtorno obsessivo compulsivo a gente consegue identificar, traz uma clareza. E aí a partir do momento que eu tenho clareza, que traz luz ali, aí eu consigo fazer essa gestão que às vezes as pessoas acham que é tão difícil. E a inteligência emocional, que às vezes parece ser tão complexa, é saber ouvir, é ser inteligente emocionalmente. Todos nós temos características de inteligência emocional que precisa ser desenvolvido. Então, um saber ouvir, um saber esperar, um falar na hora certa, um entender a emoção, um se aceitar, é característica da inteligência emocional. Muitas pessoas hoje, um dos grandes relatos que eu escuto é as pessoas terem dificuldade em aceitar como elas são e amar quem elas são. E gostar daquilo que ela é. Já atendi várias e várias pessoas que ao receber o relatório de perfil, falam, nossa, mas eu tenho essas qualidades, mas eu tenho isso forte no meu perfil, nunca me vi dessa forma, por falta de autoconhecimento. Quem é Kira Gouveia? Kira Gouveia é uma mulher
criativa, otimista, entusiasmada, que tem uma relação muito forte com Deus, tem uma conexão forte com Ele, que cuida, que me orienta, que me direciona, que me deu esse talento que eu tenho hoje, que eu descobri, desenvolvi e cada dia mais estou me lapidando. E principalmente, a partir do momento que eu me aceitei nesse perfil, nessas características ali que eu entendi que era essa minha missão, tudo fez sentido. E aí talvez as pessoas até falam, Kira, mas você formou, sempre trabalhou com psicologia, mas é aquela questão, nós também que somos psicólogos temos as nossas dores, os nossos desafios. E eu passei um momento da minha vida olhando para o outro, mas não olhei para mim. E aí tudo fluiu e tudo fez mais sentido quando o olhar veio para mim, a máscara do avião, né? Quando eu coloquei a máscara em mim, respirei para que eu pudesse ajudar as outras pessoas. E é o meu maior prazer, Luiz, é a minha maior alegria. Eu brinco que o dinheiro, ele, no meu valor aqui do relatório, ele tá em terceiro e quarto lugar. Em primeiro lugar está a questão do social, tá? A questão de ver aquela pessoa chegando onde ela quer chegar, porque ela descobriu quem ela é, porque ela consegue fazer a gestão do comportamento, das emoções dela. Então, eu sou essa mulher que hoje vive esse propósito, não me arrependo da decisão que eu tomei. Ontem eu estava pensando, né, no podcast, pensando, gente, mas tanta coisa aconteceu depois que eu tomei essa decisão. Como que a minha vida mudou a partir disso? E não é uma mudança só financeira, não é uma mudança só da questão de status, de reconhecimento. Porque por mais que eu sou uma pessoa influente, que eu sou comunicativa, eu sou tímida, eu sou mais dos bastidores. Sim. A minha influência é mais ali na hora que você está atendendo. Mas eu sou uma pessoa mais reservada. E entender que a partir de um momento que você tomou uma decisão de se aceitar, se conhecer e falar assim, não, eu vou viver esse propósito, tudo fez sentido. E eu fico pensando assim, esses 5 anos, Luiz, eu vivi muito mais experiências do que o restante da minha vida. Foi muito forte. A Bíblia fala sobre o remir do tempo, né? E parece que é isso que aconteceu. Em 5 anos eu vivi muita coisa para não ter o sentimento de falar assim, por que eu não fiz isso antes? Eu fiz na hora certa, no momento certo, porque teve um direcionamento e eu tive pessoas que me ajudaram. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, você como uma boa cristã, sabe que Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a propriedade de fazer com que, na nossa vida, enquanto seres humanos, nós temos a possibilidade de fazer com que os nossos capítulos ou as nossas páginas possam vir de formas diferentes na nossa história de vida. Diferentemente do que acontece nos livros. Se você pegar qualquer livro, o capítulo ou as páginas vão vir ali através de folhas. Só que da nossa vida enquanto ser humano, os capítulos e as páginas dos livros vêm através de inúmeros formatos diferentes. Então, um capítulo importante na sua vida pode vir através de uma pessoa, de um dia, de uma conversa muito marcante, de um período de muita bonança ou de um período de muita tristeza, de uma viagem, de uma cidade, enfim, em várias formas diferentes. Logo, gostaria de saber de você como você classifica e o que você falaria a respeito deste capítulo que vai aparecendo aqui agora para você. Esse capítulo aí é marcante, né? E teve um capítulo marcante, sabe, Luiz? Meu pai tem 85 anos. Nem parece. Nem parece, né? E aos 79 anos ele descobriu o Alzheimer. Sim. E aí foi um desafio muito grande pra gente. Aprendi muito com esse capítulo da minha vida, muito mesmo. E foi através desse capítulo que eu até fui aprofundar em neurociência, sabe? Para entender. E a primeiro momento, quando a gente recebe o diagnóstico ali, o médico fala, olha, tem o Alzheimer, foi muito rápido, né? Assim, a descoberta.
até ele parar de trabalhar, porque ele trabalhou até os 79 anos. E aí, quando o médico falou pra gente, teve aquele momento ali da negação, e eu fui entender e estudar. Mas esses anos aí que ele tá acometido dessa doença tem sido um aprendizado muito grande. E uma coisa muito interessante que eu percebo no aprendizado que meu pai me ensina com tudo isso que ele tá vivendo é o quanto que nós temos que cuidar do nosso comportamento. O quanto que nós temos que cuidar das nossas emoções. Porque o Alzheimer dele não é agressivo. E o médico sempre fala que ele é porque ele sempre foi de convivência boa, ele sempre teve um bom comportamento, ele sempre teve uma emoção regulada. Então o Alzheimer não potencializou, né, um comportamento ruim, potencializou coisas boas. Então Sim. você conversa com ele, você encontra com ele na rua, você nem percebe, só ali na convivência mesmo. Mas é um capítulo de muita aprendizagem, muita gratidão. A minha mãe é uma mulher muito sistemática, muito firme, muito rígida, mas é uma mulher que me ensinou muito a força, sabe? Do trabalho, a energia, me identifico muito com ela. E meu pai, eu me identifico porque ele é do relacionamento, da conexão das pessoas. Então é um caminho de muita alegria e mesmo nos desafios, lá nas páginas desafiadoras, tem um aprendizado muito grande. Qual foi o maior momento que você já viveu com essas duas pessoas aí? Maior momento foram vários, mas teve um que marcou muito, que foi quando eu me casei. Foi um momento muito especial. Eu me casei com 36 anos, filha caçula, e foi um momento muito feliz para os meus pais, muito feliz para os dois. Foi muito emocionante o meu casamento, muito mesmo. A gente passou por um desafio muito grande nesse ano, financeiramente falando. Meu pai teve uma questão financeira no ano que eu casei muito desafiadora, mas a gente conseguiu fazer tudo de forma muito, muito feliz, mesmo vivendo aquele desafio. Então, meu casamento foi algo que marcou muito. Foi duas datas, né? Uma feliz e uma desafiadora. Foi meu casamento e a descoberta do Alzheimer. Pensando nos momentos das nossas vidas, como você mesma disse, talvez o pior momento da sua vida foi quando teve a descoberta, né, do Alzheimer por parte do seu pai. E é difícil pensar, né, em como uma pessoa pode receber uma notícia dessa relacionada a alguém que você tanto ama. Mas pensando na realidade que hoje está imposta, não só na sua vida, na vida dos seus irmãos e também da sua mãe, como é que vocês lidam com isso diariamente? Eu tento fazer de forma leve, sabe? E graças a Deus, assim, Luiz, todos nós, tanto eu quanto meu irmão, a minha mãe, que eu sei que o desafio para ela é maior, de estar ali todos os dias, mas os meus irmãos, eles dão, tanto que está nos Estados Unidos também, o que está aqui, a gente se divide muito em atenção, em cuidado, tentamos fazer a todo momento isso se tornar leve, não tornar isso como se fosse um peso. Então hoje a gente se diverte muito em alguns momentos com ele. Domingo ele estava lá em casa, ele almoçou lá em casa. E sempre que ele pode a gente tá junto. Então a gente tenta fazer isso do mais leve possível. E a gente tenta fazer de tudo que ele possa ter de conforto. Então hoje ele tem um fisioterapeuta que é especializado no Alzheimer. Tem todo um cuidado, todo um acompanhamento. Tem um geriatra que é uma pessoa muito humana que cuida dele também, tem os cuidados com a minha mãe, e a gente sempre tenta proporcionar o melhor. Esse ano eu levei ele em Natal. Legal. A gente ficou um pouco preocupado como é que seria a viagem, foi super bem. Sim. E a gente foi para Natal, ficamos 7 dias lá com a minha mãe. E é isso, sabe? É nesse momento devolver tudo aquilo que eles nos deram. É o servir, é o amor, é a honra. É honrar. É honrar até o final. Defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Defina essas duas palavras. Defina essas duas pessoas com duas palavras. Força e amor. Defina a palavra família com uma palavra. Essencial. Kíria Gouveia, daqui a 10 anos, quer estar aonde e por quê? Daqui a 10 anos, eu quero estar com a minha empresa um pouco mais consolidada, no sentido de ter um time maior. Eu quero trazer mais pessoas para o meu time com o mesmo propósito que eu. Porque se eu sozinha, né, tenho vivido esse propósito, hoje, graças a Deus, a gente tem mais pessoas na equipe, mas
eu quero ter mais pessoas com o mesmo propósito, com a mesma paixão que eu tenho pelo que eu faço, para que a gente possa ajudar mais pessoas ainda, para que a gente possa alcançar mais pessoas através do autoconhecimento, através da descoberta do seu perfil, da descoberta de quem a pessoa é, da capacidade que ela tem de sair do ponto A e para o ponto B, da capacidade que ela tem de realizar ações. Então, eu sonho com isso, meu objetivo é esse, é ter pessoas conectadas ao meu propósito. Não quero ter só por ter um colaborador. Sim. Quero ter pessoas com esse propósito. Hoje, graças a Deus, o meu time é um time pequeno. A gente tem 4 pessoas. Mas as pessoas que estão comigo hoje, eu demorei a ter. Sim. Até janeiro do ano passado era só eu e Saulo. Janeiro desse ano veio pessoas. E essas pessoas têm esse propósito. Eu vejo isso, eu sinto isso, do servir, do ajudar. E é o que eu falo para elas. Gente, a gente está ali para cuidar de uma pessoa. A gente está ali para ajudar e pegar na mão dessa pessoa. Então, o meu propósito é esse. Eu tenho um ritmo acelerado, quero continuar tendo energia para continuar trabalhando e fazendo o que eu mais gosto de fazer. O que a Kyria de 2015 falaria para a Kyria de 2025? Você pode, você consegue. E sobre poder e conseguir, tem uma pasta aqui que eu queria saber o resultado de tudo aquilo que eu marquei ontem à noite. Ontem à noite. Depois do jogo do Cruzeiro, eu tava feliz da vida e fiz as marcações. Agora eu tô curioso para saber o resultado. Você já tinha feito alguma avaliação de perfil? Não, nunca. Não? Já conhecia sobre perfil já comportamental? Quando o Felipe fez e ele me falou, aí eu sabia que era com você, e aí eu lembro, mas eu nunca fiz. Então, Luiz, aqui dentro do seu relatório, você tem um relatório completo, que eu vou te entregar hoje. Isso aqui é a sua identidade. Sim. Isso aqui é o seu manual de vida. Sim. Bom seria se entregasse isso pra gente quando a gente saísse ali dos 14 anos. Exato. Bom seria, né? Mas que bom que Nossa, tá sendo ia agora. ser ótimo, viu, menina? Ia ajudar muito nas suas decisões. Como ia ajudar? E o perfil comportamental, ele não tá só no cenário profissional, ele tá no cenário familiar, claro. No cenário... Você é noivo, né? Então, para entender melhor o comportamento da noiva, entender o comportamento do futuro filho e das pessoas que você se relaciona, entender o perfil de quem está aqui com você, como que você vai conduzir o seu podcast. Então, dentro da metodologia, nós temos aqui esse relatório que é completo, ele tem 3 metodologias, 3 formações psicológicas dentro de um relatório só. Dentro dessa metodologia, a gente tem 4 comportamentos que foram avaliados, Sim. Que é o comportamento do perfil dominante, que é o perfil dominante, que também é conhecido como executor, o perfil influente, que é o comunicativo, o perfil conforme, que é o analítico, e o perfil estável, que é o perfil paciente. Calmo, orientado para buscar equilíbrio, ouvinte, leal. Dentro desses 4 perfis, nós temos porcentagens de todos. Sim. Nós podemos ter um perfil que vai ser predominante, 2 ou até 3. Então, dentro desses 4 perfis aqui, falando da dominância, da influência, da conformidade e da estabilidade, qual que você se enxerga? Dominância... Influente. Comunicador, só por causa dessa palavra também. Então, vamos ver aqui qual que foi seu resultado. E aí, a gente tem aqui o perfil natural. Esse perfil natural, ele é formado por genética e o momento que você viveu, né, do 0 aos 14 anos, que a gente fala da epigenética. Então, aqui você tem 2 perfis, que é o perfil estável e o perfil influente. Sim. O seu perfil é o perfil mais voltado para relacionamento. Demais. Aqui no seu relatório tem falando, que é o perfil mais sociável. E em comparação aos outros perfis, é o mais eficaz ao que diz respeito a relações humanas. Então, o que você faz hoje, que é conectar com pessoas, que é ao mesmo tempo que você ouve, você fala, está muito conectado ao seu perfil, à sua identidade, a quem você é. É desafiador quando a gente vai para caminhos que não está conectado com o nosso perfil. Sim. E gera sofrimento. Exato. E como? E aí é o que eu falo para você, é fazer o que gosta, o que sabe, o que está linkado com o perfil comportamental. Sim. Então, aí a gente avalia o que eu faço hoje. Isso está coerente? Esses 3 pilares estão funcionais? E aí, quando a gente vê aqui, ó, dentro do seu perfil, você tem 68% de estabilidade, que é esse perfil que precisa de previsibilidade, necessita de segurança, é um perfil calmo, é um perfil ouvinte. E aí você tem tanto a calma do perfil,
como você tem a energia do perfil influente. Sim. Porque o perfil dominante e o perfil influente são os dois perfis de energia. Claro. Então você tem tanto esse perfil que é calmo, paciente, mas você tem energia para executar. E essa energia do influente está dentro das características de criatividade, entusiasmo, otimismo, conexão, conecta pessoas. Porque quando a gente fala do perfil influente, o que as pessoas entendem? As pessoas entendem que é só o que comunica. Sim. Então, por exemplo, o meu perfil é impuro. Aí as pessoas pensam, então todo influente é o que vai ser o influencer digital, é o que vai ficar ali com a câmera. Não, eu sou o perfil influente, eu tenho uma grande dificuldade em estar ali falando toda hora nos stories. Sim. Mas a minha influência está aqui, na comunicação, nos treinamentos, na palestra. Eu já tenho uma amiga que é perfil impuro, como o meu, tem as características parecidas, e ela super bem na internet, se conecta. Mas falar para ela dar uma palestra... Então, você vê que o perfil influente, ele passeia por outros ambientes também. E aí você tem esses dois perfis. Da dominância, você tem 33 e da conformidade, 37. No adaptado, o que é esse adaptado? Quando você respondeu o relatório ontem, né, é como que você acredita que você deve estar nos ambientes atuais, no momento atual. Pode ser que a gente repita esse relatório o ano que vem, e o seu adaptado pode ter mudado, dependendo do momento que você está vivendo. Mas nesse momento, você está buscando pela estabilidade. O que é isso? Previsibilidade, segurança, planejamento. Está buscando por isso. O seu foco é isso? Faz sentido? Totalmente. No casar, então você já viu, né? Previsibilidade, segurança, planejamento, ok? No natural, o seu forte é previsibilidade, comunicação, inovação e cooperação. E aqui, no momento atual, a previsibilidade permanece um pouquinho mais alta. Sim. Busca por isso. Esse perfil, Luiz, o perfil estável, que é o perfil calmo, paciente, que geralmente as pessoas não têm tanta paciência com as pessoas calmas, não é o seu caso porque você tem um influente, é um perfil muito leal. E é um perfil que, sob pressão, ele trava. E quando a gente fala, né, a gente ouve assim, fulano empacou. Essa questão de travar é neurologicamente falando. Sim. Porque o perfil estável, quando ele está seguro, quando ele tem previsibilidade, o cérebro dele, aí entra a inteligência emocional, sim, aí entra a questão do estresse, da ansiedade, e é um perfil também que numa intensidade muito alta ele desenvolve angústia. Então, se ele tem segurança, previsibilidade, flui dentro dele e ele consegue fazer até mais rápido. Sim. E aí é muito interessante porque quando esse perfil tem segurança e previsibilidade, ele entrega muito bem feito. O mais importante dentro do perfil é a gente entender qual é o nosso perfil e qual a intensidade que nós estamos, que é o mais importante, porque nós temos intensidades altas e baixas. E aqui, ó, dentro desse gráfico aqui, é o mesmo gráfico aqui. Aqui ele vai te mostrar em qual caixinha que você está. Então, o que está acima de 51 aqui no gráfico é o seu perfil predominante. Sim. Você tem 2. Então, você tem o perfil estável e influente, resolvido, paciente, calmo, sensato, mas ao mesmo tempo você tem características do influente. Persuasivo, entusiasmado, otimista e comunicativo. Então, esse perfil aqui gosta e se motiva pelo reconhecimento. Sim. E esse perfil aqui se motiva por ambientes harmoniosos. Exatamente. E são 2 perfis que eles evitam o conflito. Totalmente. Não gosto de conflito em nenhuma seara. Kíria, muito obrigado. Foi uma honra inenarrável ter a incrível oportunidade de ter eternizado a sua história de vida. Uma mulher que é muito grande para a história da nossa sociedade em um nicho, em um segmento que transforma literalmente vidas, líderes, empresários, pessoas que atuam em outros ramos. E você tem construído aí, né, uma história de vida muito marcante e presente na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tamo junto. Kíria Gouveia, que foi a protagonista desse episódio para lá de especial e fundamental para que pudéssemos, né, crescer e aprender acima de tudo com uma mente pensante que é líder e uma das referências em um nicho tão importante atualmente na sociedade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e claro que volto em uma próxima oportunidade. Até mais!